E boa. Boa. Calma aí que não apareceu. Ah, tá. Beleza. Muito bom. Então, vamos aí. Continuando a falar um pouco sobre aquela nossa questão da diversidade dentro da botânica, tá? Dos grupos vegetais. Deixa eu só tirar aqui o Wi-Fi do celular, que às vezes ele rouba da chamada. Boa. Na quarta-feira a gente viu toda aquela questão envolvendo briófitas e pteridófitas. Show de bola, os grupinhos bem simples. De importante, eu volto a frisar, a gente tem que conseguir guardar e muito bem toda a questão evolutiva, como que as coisas foram caminhando dentro dos vegetais. Então, nosso primeiro ponto de caminhada foi justamente a obtenção dos tecidos, do tecido de transporte, o tecido vascular, que é o xilema e o floema, e a questão da obtenção dos órgãos verdadeiros. Briófita não tinha nada disso e dependia fortemente da água para o seu ciclo dar certo. Bom, nas pteridófitas eu já vou ter esse meu sistema vascular, ou seja, eu já vou ter um mecanismo de transporte interno e eu já vou ter os órgãos convencionais. Então eu já vou ter raiz de verdade, eu já vou ter caule de verdade, eu já vou ter a folha de verdade. Beleza. Isso foi um ponto muito importante, mas as pteridófitas ainda dependem da água. Então precisa ter um meio úmido para que ela se reproduza. Agora nós vamos entrar nos dois principais grupos, que tem gente que até trata gimnospermas e angiospermas como os vegetais superiores de fato. Aqui começa uma divergência, dependendo do autor, dependendo do material. Tem gente que trata vegetal superior só como sendo as angiospermas, e tem gente que coloca tanto gímeno e anjo nessa jogada, tá? Coloca todos os grupos com sementes, sendo os meus vegetais superiores. Aqui o nosso foco, gente, vai ser justamente um viés muito mais evolutivo. A gente podia perder 4, 5 aulas para falar literalmente sobre tudo que existe a respeito de gimnosperma e angiosperma? Podia. Seria bom? Não seria. Tá? Não seria. A gente podia perder tranquilamente uma aula inteira só para falar de semente. A gente podia perder uma outra aula inteira só falando de fruto. A gente podia perder uma aula falando sobre dispersão. Não é a melhor coisa. Tá? Não seria a coisa mais lógica a gente fazer. O que eu gostaria que a gente saísse da botânica entendendo? A gente precisa sair da botânica entendendo, quanto aos grupos, essa questão evolutiva, esse cladogramazinho que tem. O que determinado grupo ganhou, como isso melhorou o grupo, o que aconteceu a partir dessa característica nova. Nas gimnospermas vão existir duas coisas que são importantes. Tá? Então, primeiro, quem são, né? Falar de gimnosperma, a gente está falando dos pinheiros, é o grupo que tem que vir à nossa cabeça. Além disso, as araucárias e as sequoias. Então, hoje em dia, os maiores vegetais que a gente tem são gimnospermas. Mesmo não sendo o último dos grupos, nós vamos ter os maiores vegetais em questão de tamanho, né? Porque tanto pinheiro, quanto a araucária, quanto a sequoia são consideráveis, né? São árvores de um tamanho considerável, tá? Ainda mais agora que a gente está entrando numa época do ano onde nós vamos começar a ver gimnosperma pra cacete, né? Porque é a árvore de Natal. A árvore de Natal é um exemplo de gimnosperma que a gente tem, né? As coníferas, que o pessoal de geografia gosta bastante de falar, né? Vegetação predominante lá em cima. Muito bom. Tá. Ao falar de gimnosperma, o que tem que vir para nós aqui? Qual que é a caracterização básica de uma gimnosperma? Nós temos a parte sem novidade nenhuma, então eu ainda estou falando de plantas vasculares, então vai ter o xilemazinho, vai ter o floemazinho. Estou falando de novo de plantas que são cormófitas, lembra, cormófitas tem a raizinha, tem o caulezinho, tem a folhazinha, tudo perfeito, tudo já muito bem definido. A minha fase duradoura
é o esporófito, que também não é uma novidade. Se vocês lembrarem, lá na briófita, o musgo é o gametófito, lembra aquela questão do protonema tal e tudo mais? E aí, chega uma determinada época, quando a umidade se eleva, o esporófito é aquela hastezinha que sobe com a cápsula. E aí você tem lá todo o ciclo. Boa. A partir de pteridófitas, isso já muda. Tá? Nas pteridófitas, a fase duradoura já é o esporófito. E aqui, nas gimnospermas, isso continua. Tá bom? Então, quando você olha para um pinheiro, quando você olha para uma sequoia, quando você olha para uma araucária, o que você está enxergando aqui é o esporófito da planta. Então, o gametófito ele vai aparecendo uma hora ou outra. De novidades agora, eu vou ter a presença das sementes. Então, aqui, se vocês quiserem também guardar uma outra palavra, eu vou começar a falar de vegetais que são espermatófitos. Tá? Então, todo vegetal espermatófito é o vegetal que tem a sementezinha. Aqui vai ter gímeno e angiosperma. Lucas, Oi. o que é cormófita mesmo? Eu esqueci, desculpa. Cormófita, raiz, caule e folha verdadeiros. Ah, tá. Todos os Obrigada. órgãos, imagina, todos os órgãos verdadeiros e bem desenvolvidos. Beleza, obrigada. Nada. A semente é o início do que a gente poderia entender como um cuidado parental, tá? A semente é o início do cuidado parental, entre aspas, gigantes, tá? Não existe cuidado parental no reino vegetal, mas a gente poderia fazer uma associação com isso. Tá? A semente vai ser a estrutura que vai proteger o embrião da planta. Até o presente momento, a gente não tinha isso acontecendo, né? Porque a água ia lá, batia, levava o anterozoide de um lugar até o arquêntero, onde ficava a oosfera, você tinha a fecundação e aí o embrião já desenvolvia, beleza. Aqui não. Aqui esse meu embrião, ele vai ter um revestimento. Ele vai ser revestido. O embrião, ele já não vai chegar na natureza desprotegido. Isso tem várias questões que são importantes a respeito. Bom, vamos falar mais sobre a semente, então não se preocupe. Um outro ponto muito bacana, a gimnosperma marca a independência da água. Acabou. Não preciso mais estar num meio aquático ou num meio úmido para eu ter uma frequência grande desse tipo de vegetal. Isso não precisa mais acontecer. Ok? O que ajudou muito na questão da dispersão das gimnospermas no planeta. Você encontra gimnospermas, claro, não tanto quanto anjo, mas você consegue ver gimnospermas em vários lugares do planeta onde você não tem, por exemplo, massa d'água perto. Você não tem um rio, você não tem um lago, você não tem um oceano, ou não necessariamente são locais onde você tenha um regime de chuvas muito grande. O que a gente precisava ver nos musgos e nas samambaias. Aqui, essa dependência da água acabou. Mas existe uma dependência de um fator. Foi aquilo que eu comentei com vocês na nossa aula de terça-feira. Terça-feira, quando a gente deu lá aquela nossa introdução. Gente, vegetal nenhum é móvel. Então, assim, todo grupo de plantas, ele vai depender de alguma coisa. Ele vai precisar de um fator para auxiliar que o seu ciclo de vida seja completo. Então, a gente pode estar falando do vegetal mais evoluído que for, se surgirem novos grupos, e se em momento algum tiver alguma forma do gameta masculino chegar no gameta feminino por ação da própria planta, ela vai ser dependente de um fator. Esse fator era a água até os dois primeiros grupos, e aqui ele vai se tornar o ar. Então, essa independência da água marca a conquista do ambiente terrestre, juntamente com o que? Agora eu dependo de uma coisa que está em constante movimento por todo o planeta.
Eu não preciso mais ter uma massa d'água, eu não preciso mais ter um regime de chuva. Eu só preciso ter o quê? Uma corrente de circulação atmosférica. Agora, o vento vai fazer o papel que a água desempenhava. Tem vento em todo lugar, não tem água em todo lugar. Ok? Bom, então, o resumão, o currículo Lattes da gimnosperma seria basicamente isso. Aí agora a gente vai começar um pouquinho a conversar dessas particularidades, né, dessas peculiaridades que o grupo vai apresentar. A semente, então, a primeira novidade evolutiva que nós vamos ter. O que é a semente? A semente, gente, é o resultado da fecundação do óvulo. Então, olha só, você pode virar para mim e falar, mas professor, espera, fecundar o óvulo? Exato. Vai acontecer o quê? A fecundação entre os gametas. Então, o gameta masculino fecunda o gameta feminino e isso forma o embrião. Ok, isso forma a plantinha jovem. O que vai acontecer nas plantas que formam semente? O ovário, que é a porção da planta onde está o gameta feminino, ele também vai ser fecundado e vai se desenvolver numa estrutura de proteção. Ok? Então eu vou ter a fecundação de um gameta no outro, e eu vou ter o ovário, que é a região onde esse gameta estava, ele também vai ser fecundado e vai se desenvolver numa estrutura que envolve esse meu embrião. Essa estrutura que envolve esse meu embrião é a sementezinha. Veja, nos outros grupos não acontecia nada disso. Os gametas se fecundavam e aí o embrião já estava na natureza. Agora não. Os gametas se fecundam, o ovário se transforma e gera uma estrutura que vai proteger esse embrião no momento que ele chegar na natureza. Tá? Então, por via de regras, como que vai ser a estrutura básica de uma semente? Você vai ter aqui um revestimento da semente, que a gente pode chamar de tegumento ou casca. Nós vamos ter no interior dessa semente o embrião da planta, então a plantinha que vai se desenvolver, o resultado da fusão de um gameta com o outro. E junto com esse embrião, nós vamos ter uma estrutura que chama endosperma. O que vai ser esse endosperma? Vai ser uma reserva nutritiva para aquele embrião conseguir se desenvolver, para aquele embrião ter um mínimo para, no momento que ele chegar ao solo, ele conseguir se desenvolver num vegetal que é difícil, que é complexo. Tá? Eu estou falando de uma sequoia tem 50 a 60 metros. Então, para o embrião conseguir chegar naquilo, naquele padrão de complexidade, ele não ia conseguir fazer retirando os nutrientes do solo a todo momento. Então, essa reserva é meio que um investimento. A mãe joga o filho no mundo e fala, ó, tô aqui, sei lá, 50 para você tomar um lanche. O endosperma é basicamente isso. Ele vai ficar dando uma nutrição para aquele embrião até que o embrião consiga ter a sua base formada. Tranquilo? Então, aqui a gente entra naquela questão do cuidado parental que eu falei para vocês. A árvore, o vegetal, a gimnosperma, ela faz um investimento futuro. Briófitas e pteridófitas, chegava o embrião, esse embrião ia na água e dá no que dá. Aqui não. Aqui nós vamos formar esse embrião, nós vamos dar uma proteçãozinha e vamos colocar aqui uma reserva de alimento para ele. Para assim que ele chegar na natureza, assim que ele sair da planta, ele tenha uma condição de se desenvolver. Beleza? Então, ponto. Aqui a semente foi importante por causa disso. A gente não precisa nem comentar, né? Mas o que você ter essa estrutura te deu de vantagem? Ela te dá uma certeza muito maior, não é? Em briófitas e pteridófitas, você tinha muita fecundação, surgia muito embrião
mas não necessariamente todos esses embriões venciam, né? Todos esses embriões conseguiam se desenvolver e tudo mais. Aqui você ter o embrião protegido e com aquela reserva vai te dar uma certeza muito grande de que, pô, esse embrião ele tem muito mais condições de vingar, né? Porque ele tem proteção e ele também tem meios para se desenvolver. Beleza? Então, importância da semente aqui por isso. Outra coisa que a gente também precisa comentar, a questão dos gametas, né? Por quê? Mudou. Mudou. Claro que mudou. Precisava mudar. Se mudou o fator que vai influenciar nesse ciclo, a planta ela vai precisar também se adaptar a isso. Espera aí, professor, como assim? Vamos no que se manteve igual. Gameta feminino, osfera. De boa, vai estar lá dentro do arquegônio, plena, sossegada. Não muda nada. Agora, o masculino vai precisar sofrer uma mudança. Por que ele vai precisar sofrer essa mudança? Agora, não é mais a água que é um fator importante para mim. Tá? Não vai ser a água que vai bater na planta e vai te levar até o outro gameta. É o vento. Então, algumas alterações precisavam ter sido feitas. Por exemplo, a gente comentou isso na aula passada, que o gameta masculino de briófitas e pteridófitas é o anterozoide. E a gente até fez uma relação com o espermatozoide, né? Era uma estrutura que tinha caudinha, essa caudinha ia batendo na água até chegar na osfera. Agora não tem mais água, então não precisa de cauda. O gameta masculino, ele teve que passar por mudanças estruturais para ele poder ser transportado pelo vento. Tá? Agora é uma outra coisa. Agora o vento vai bater e ele vai precisar te levar para longe, ele vai precisar te levar para outra planta. Então você tem que estar adaptado com isso, ok? O gameta masculino a gente chama de núcleo polar. E ele vai estar dentro de uma outra estrutura que é o grão de pólen. Agora a gente começa a falar de pólen, mas não o pólen que nós estamos acostumados. Tá? É um pólen um pouquinho mais primitivo. O que a gente vai ter de grandes mudanças? O grão de pólen, que é o que vai ser transportado pelo vento, é uma estrutura muito mais leve, precisa ser, que o anterozoide, por exemplo, é muito mais leve e é uma estrutura aerodinâmica. É uma estrutura que o vento bate e favorece o movimento. Tem gente até que fala, o grão de pólen parece que ele tem duas asinhas. Por quê? É para o vento bater e conseguir levar ele para longe da planta que produziu. Olha só, mudanças, adaptações. Agora não é mais a água, é o vento, então você não precisa se preocupar em nadar. Você só precisa se preocupar em ser levado. E para ser levado, você tem que ter um peso muito menor e você tem que ter estruturas que te favoreçam no momento que você está sendo transportado. Ok? E ainda a respeito da reprodução das gimnospermas, nós vamos ter a presença de estruturas reprodutivas. Tá? Estruturas que vão ser responsáveis diretamente pela reprodução do vegetal. Até pteridófitas, isso meio que ficava indefinido, né? A planta como um todo, ela funcionava como uma parte do ciclo de vida. Agora não. Agora esse ciclo reprodutivo vai depender de estruturas próprias para isso, que a gente chama de estróbilo. Aqui é a pinha. Né? Então o estróbilo vão ser as estruturas de reprodução das gimnospermas. Tá? As pinhazinhas que a gente vê também, daqui a pouco começa a ter pinha pra caralho nas coisas. E aí você pega lá a pinhazinha e fala, nossa, pô, que bonitinho. Isso são as estruturas reprodutivas que nós vamos ter. Dentro dessas pinhas, a gente vai ter os sistemas masculino e feminino da planta. Dependendo do quê? Dependendo do meu formato da pinha. Essas pinhas que são um pouquinho mais finas e um pouquinho mais compridas
são os estróbilos masculinos. E aquelas pinhas um pouquinho mais gordinhas e que geralmente são bem abertas vão ser os estróbilos femininos. Ah, senhor, tem isso? Tem, cara. Também fiquei meio em choque quando eu descobri. Eu era bem novo, falei, caralho, não é possível, mas é. Tá, então a pinha mais compridinha é a masculina e a pinha mais gordinha, mais achatadinha e mais aberta é a feminina. Depois a gente vai ver que isso faz todo sentido do mundo, né? Claro que a pinha feminina ela precisaria ser aberta. Por quê? Para o gameta masculino ter onde ir. Né? Então precisava acontecer, não é ao acaso que essas coisas tomaram esses formatos aqui. Bom, vamos agora para o que dói um pouco, né? Para o ciclo de vida do trem aqui. Como que vai funcionar, então, o ciclo de vida dentro de uma gimnosperma? Ó, peguei aqui, então, duas árvores. Tá? Duas árvores. Uma árvore produziu o cone masculino, outra árvore produziu o cone feminino. Pode ser que você tenha os dois tipos de cone na mesma estrutura, mas aí nós vamos cair numa questão que a gente encerrou a aula passada falando, né? Ah, o protalo ele tem os dois gametas. Por que que é daquele jeito? Para evitar a autofecundação, não é? Então a planta, a gimnosperma, pode ser que ela desenvolva meios para evitar ter o cone masculino e o feminino no mesmo período. Justamente para que o gameta masculino dela não fecunde o feminino dela mesma e gere um clone. A ideia é que árvores diferentes misturem os seus gametas. Então, vou tratar aqui como duas árvores. Essa árvore de cima produz o cone masculino, a árvorezinha de baixo produz aqui o conezinho feminino. Muito bom. No cone masculino, aqui no interior dele, ó, nós vamos ter a presença do grão de pólen. Tá? E aí, dentro do grão de pólen, o que, que vai acontecer? Eu vou ter o meu núcleo polar. Tá? O grão de pólen ele é a estrutura que vai levar o gameta. Mas calma lá, vai ficar um pouquinho mais tenso daqui a pouco. No gameta feminino, olha só, eu vou ter aqui internamente o arquêntero. Então, dentro lá daquelas aberturas que a gente tem na pinha feminina, nós vamos ter o arquêntero com os óvulos e a oosfera acontecendo aqui dentro. Tranquilo? Muito bom. Bateu o vento, tá? Rajadona de vento, da hora, pá. Bateu no cone masculino, o grão de pólen foi. Então, o grão de pólen foi transportado pelo vento, milhões de grãos de pólen. Eventualmente, algum grão de pólen conseguiu chegar no cone feminino. E aí, na hora que ele chega no cone feminino, ele vai entrar lá nas aberturas que tem dentro do cone e, eventualmente, vai cair aqui no arquêntero. Boa. Sossegado. E o que, que vai acontecer? Vai ter o crescimento disso daqui, ó, tubo polínico. Então, o grão de pólen, depois que ele chega no arquêntero, quando ele chega perto da oosfera, ele vai sofrer mudança morfológica. E essa mudança morfológica vai gerar o tubo polínico, perdão. O tubo polínico é o gametófito. Porque dentro do tubo polínico vai ter aquele núcleo polar que a gente falou. Então, ó, eu vou ter a mudança do grão de pólen em tubo polínico, e aí esse tubo polínico vai chegar até a oosfera. No momento que ele chega na oosfera, ele derruba o núcleo polar. E aí esse núcleo polar faz o quê? Fecunda. Fecunda, gera o embriãozinho. Só que percebam, no momento que ele gera o embriãozinho, essa estrutura começa a receber uma sinalização química e ó, essa portinha aqui em cima fecha. Essa portinha fecha. Então, depois da fecundação, ó, tudo isso vai ser utilizado para quê? Para formar a minha sementezinha.
Beleza? Então, ó, você teve o embrião que está aqui no centro, que foi a fecundação desse núcleo com essa oosfera. Os outros componentes aqui do ovário ficaram aqui. Ficaram aqui, formaram o endosperma. Tá bom? Então, embrião, reserva e casca. O que vai acontecer? Essa semente vai cair no solo e aí vai se fecundar. Vai se fecundar, não, perdão. Vai se desenvolver numa plantinha nova. Tá? Vai se desenvolver num novo vegetal, que aí vai produzir os cones determinados e tudo isso vai ficar se repetindo over and over again. Tranquilo? Parece ser difícil? Parece, mas não é. Tá? Bateu o vento, levou o grão de pólen até o gameta feminino, cresceu o tubo polínico, fecundou todo aquele óvulo onde a planta estava, fecha, forma a sementezinha. Então forma uma casquinha para ter uma proteção mecânica, forma uma reservinha nutritiva e o embrião está lá dentro. Assim que essa semente chegar ao solo, ela vai conseguir germinar. Ela vai começar a perceber os nutrientes do solo, o embrião começa a gastar essa reservinha de alimentos e aí ele começa a ter lá o seu desenvolvimento. Ele começa a se desenvolver num novo vegetal. Nós aqui também podemos citar um monte de coisa que é interessante, tá? A estrutura da semente nas gimnospermas, ela também é uma estrutura específica. Ok? A semente de gimnosperma é diferente da semente que a gente vai ver em angiosperma. Além do fato da semente da angiosperma ainda estar protegida pelo fruto, mas você vê estruturações diferentes. Tá? Não sei se vocês já chegaram a pegar uma semente da pinha na mão. Ela é, assim, absurdamente leve. Ela é muito leve, leve pra caramba. E aí você vira assim e fala, mas caramba, será que tem um motivo para ela ser leve desse jeito? Porque quando você compara com as outras sementes, então você pega, sei lá, uma semente de laranja, você pega uma semente de maracujá, você pega uma semente de uva, não é a mesma coisa. Mesmo que essas sementes pareçam ser menores, elas são mais leves. Aí você vira e fala, cacete, velho, por quê? Por que será que isso se dá? Por que a semente daqui precisa ser bem levinha? Porque ela tem que voar para longe. Ela tem que ser transportada. Então, olha o último estágio desse cuidado. Você vai produzir uma estrutura de proteção para o seu embrião e você precisa fazer com que essa estrutura vá para longe. Esse embrião, ele não pode simplesmente fazer o quê? Ó, pá. Cair, então, ó, vamos pegar aqui essa planta feminina. O vento chegou aqui, fecundou o cone masculino, você teve a formação da semente. Não pode acontecer com a semente isso daqui, ó. A semente foi formada aqui e ela, pum, cai nesse ponto. Isso não pode acontecer. Porque se acontecer isso daqui, o meu embrião, na hora dele germinar e se desenvolver, ele vai ter que competir com a mãe pelos nutrientes do solo. Por água, por todos os nutrientes que tem aqui. Isso é uma competição injusta. Porque você já vai ter um vegetal muito bem estabelecido, com uma raiz que chega em vários níveis de profundidade, com um caule. E aí, mesmo se esse vegetal conseguir se desenvolver, essa planta aqui de cima quase que não vai permitir que a luz passe, então a fotossíntese também fica prejudicada. Não dá. Então, ó, a minha semente precisa ser desse jeito para logo depois que aconteceu a fecundação, o vento que continua batendo levar a semente
para um outro ponto, tá? Levar essa semente para um outro lugar. E aí, distante dessas árvores, o meu embrião pode germinar, pode se desenvolver e pode virar um embrião adulto sem problema nenhum. Tá? Então, aqui a gente tem a última etapa do cuidado. Além de eu cuidar desse meu embrião, protegendo e dando aquela reserva, a planta, de certa forma, cuida dele, promovendo meios de que ele vá para longe, né? De que ele vá para longe e aí ele consiga se desenvolver em locais mais distantes, onde evita essa competição. Beleza? Vocês lembram que a gente estava falando de... fugiu o termo? Fugiu o termo. A gente falou de briófitas e pteridófitas, que é aquilo que vocês têm que guardar. Palavra-chave. Palavra-chave. Então eu falei para vocês, sempre que vocês virem alguma coisa no sentido de protonema, você já joga para a briófita, que é o exercício sobre ela. Sempre que vocês ouvirem falar de soro e de protalo, já vai para a pteridófita, que é um exercício sobre ela. Gímeno tem uma palavra-chave? Tem. Estróbilo. Tá? Sempre que vocês ouvirem falar em estróbilo, automaticamente vocês já vão para gimnosperma, porque é uma pergunta sobre isso. Somente gimnosperma tem estróbilo. O único ponto, o único local onde a gente vai ouvir essa palavra na vida é dentro desse grupo aqui. Tá? Senhor, mas a angiosperma não tem? Não. A angiosperma mudou o seu estróbilo para ter a estrutura floral, para ter a estrutura da flor. Então, em angiosperma, isso já vai ser uma outra conversa. Ouviu falar de estróbilo? Gimnosperma. Tá? Já pode ir sem medo nenhum. Além do que, muitas vezes a gente pode falar até da questão do vento, né? O vento, ele pode meio que ser uma palavra-chave de gimnosperma, mas aí a gente tem que ter parcimônia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que a gente tem que ter muito cuidado com isso? Nós vamos ver que o vento pode ser um fator em anjo também. Algumas angiospermas, elas também vão fazer uso do vento. Então não é uma exclusividade. Em 90% das perguntas que tratarem sobre vento vão estar relacionadas com gímeno? Vão. Só que eu não posso virar para vocês e falar que é uma exclusividade, porque não é. Justamente o vestibular pode mandar alguma pergunta para te induzir ao erro com relação a isso. As gimnospermas dependem exclusivamente do vento? Sim. As angiospermas não dependem exclusivamente. O vento pode ser um fator, mas existem outros. Vários outros. Beleza? Então aqui a palavrinha-chave, estróbilo. Apareceu estróbilo, vai na questão de gímeno, vai na questão que fala conífera, vai na questão que fala qualquer coisa relacionada a esse grupo aqui. Ok? Chegamos no terceiro de 4 estágios. Amanhã a gente fala do pessoal que é foda. Amanhã a gente vai falar do pessoal que dá vontade de se levantar e bater palma, assim, falar, mano, eles pensaram em tudo. A angiosperma pensou em tudo nos mínimos detalhes. Tá? E nós vamos ver o porquê. A gente vai ver o porquê que eles pensaram de tudo isso. Nós vamos ver por que angiospermas são o grupo mais diverso. Tá? Eles são, de longe, o grupo mais diverso e mais abrangente de vegetais. Isso também não é ao acaso. Nós vamos ver que eles têm essa particularidade porque muitas das vezes eles conseguiram desempenhar uma relação ecológica com os animais mais dispersos e mais numerosos. Tá? Isso é muito importante. Aí a gente fala amanhã sobre. Beleza? Então, nos vemos tomorrowzinho. Você não quer fazer os exercícios? Tem quase 10 minutos. 8 minutos. Vamos dar aqui um tapa nos exercícios.
Calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar, avançar. Aqui, apostila terceiro trimestre. Lucas, você já colocou o gabarito dessa apostila? Meu Deus, o gabarito. Não. Ah, Relaxa. nossa, gente, me cobra esse gabarito, pelo amor de Deus. Beleza. Não, eu vou ficar esquecendo até o final do ano. Não. Cobra eu mesmo. Daqui a pouco a gente fala. E aí, Lucas, seu gabarito? Não. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Façam isso. Vamos lá. Fazer de qual aula? Briófitas e pteridófitas ou dessa aula? É que essa daqui vai trazer bastante coisa de anjo também, né? Então vamos fazer do anterior. Ou a gente faz rapidinho um do anterior e um dessa. Beleza. Então vamos pegar aquele. Aquele exercício 10 de 10. Esse 3. Vamos ver esse 3 aqui. Então, página 5, exercício 3. Percorrendo uma trilha em uma floresta úmida do sul do Brasil, um estudante encontrou duas plantas pequenas crescendo sobre uma rocha. Observando-as, concluiu que se tratava de um musgo e de uma samambaia, crescendo na mesma rocha. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir sobre essas plantas. Boa. As pteridófitas, ao contrário das briófitas, apresentam vasos condutores de seiva, correto, né? Então, as pteridófitas já começam a ser vasculares. 2. As pteridófitas e as briófitas são plantas de pequeno porte. Por não apresentarem tecidos de sustentação, falso, né? Pteridófita já tem os seus tecidos muito bem formados, tanto de comunicação quanto de sustentação. Pteridófita tem caule verdadeiro, tem raiz verdadeira. Então, ok, cara. Essa daqui está errada. Na face inferior das folhas da pteridófita encontram-se os soros, nos quais ficam armazenados os esporos. Perfeito, né? O soro, a bolinha que aparece na pteridófita, de fato, é o que contém o esporo dela. Tem a quarta? Não. Quais estão corretas? Então, a 1 e a 3. Apenas 1 e 3. Alternativa C. Alternativa C. Top demais. Vamos. Esse 9 aqui. A figura mostra a face inferior de uma folha, onde se observam estruturas reprodutivas. A que grupo de plantas pertence essa folha e o que é produzido em suas estruturas? Veja, não falou o nome de nada. Mas o que é isso daqui? É a folhinha da samambaia, né? Folhinha da samambaia cheia dos soros. Professor, oi. Não, tá certo, tô concordando só. Beleza. O fato de ser na parte de baixo é importante? É.
Tá? Na face inferior da folha é uma informação bacana da gente ter? Sim, porque na face superior é onde bate mais sol. Então, na face superior é onde precisa estar concentrado os cloroplastos. Na face inferior, meio que fica o resto. Bom, então aqui é um soro, a gente vai para as questões de pteridófita. E o que é produzido nessas estruturas? O soro sempre produz o esporo. Pteridófita não tem grão de pólen ainda. Tá? Então eu vou ter aqui a produção do meu porosito. Boa. Vamos fazer essa 8 da Mackenzie e aí a gente termina com uma de Gímeno. Essa 8 é bem interessante. A respeito das plantas representadas na figura abaixo, são feitas as seguintes afirmações. E aí você tem duas figurazinhas. Isso daqui é o quê? Musgo. Né? É o musguinho com a hastezinha e a cápsula. Isso daqui, senhor, isso daqui é o protalozinho, né? É a bácula. Lembra? Depois que você tem a fecundação lá no protalo, forma a bácula, que é a partir da onde a planta começa a se desenvolver. Bom, então vamos lá. B e D representam as fases esporofíticas, formadas por células diploides. Ó, B, a hastezinha do musgo é o esporófito, não é? De fato, é o esporófito. E D. O D é o quê? É a samambaiazinha que está começando a crescer, não é? A samambaiazinha também é o esporófito. Então está correta, né? Aqui o esporófito do musgo, ele é periódico, enquanto que o esporófito da samambaia é o próprio vegetal que a gente observa. Né? Daqui a pouquinho vão começar a aparecer as bolinhas aqui. Então, aqui está correta. Então, correta. A e C representam as fases gametofíticas formadas por estruturas haploides. A, o musgo. Lembra aqui que é o musgo? Sim, é o gametófito. Então, beleza. E a C é o protalozinho. Né? A C é o protalozinho onde ocorreu a fecundação, que também é o gametófito, né? Então, beleza. Os dois são gametófitos. A questão da célula haploide. Lembra, o que é diploide no vegetal? O esporófito. Então, gametófito sempre é N também. Está correto. Essa daqui está correta, sim. Bom, se a gente quisesse, a gente já poderia, por exemplo, olhar para as respostas, né, para as alternativas. A única que trata a 1 e a 2 como sendo corretas é a alternativa A, né? Então a gente já poderia marcar nessa. Como a gente está fazendo por estudo, vamos analisar aqui a 3 e a 4 para ver o que quer dizer. Ó, B e C são originadas a partir do zigoto. B, esporófito, originado a partir do zigoto. Sim, né? Pera. Lembra o ciclozinho que eu coloquei para vocês. Tem a produção do gameta, fecundação, zigoto. Mas C é gametófito, não é? Oh, perdão, eu tô olhando no... Perdão, eu tô falando da B pensando na C. A B, de fato, vem do zigoto.
Tá? A B vem do zigoto, mas a C não. A C é o protalo, vem do desenvolvimento de quem? Do esporo. Então tá errado essa, porque só a B é originada do zigoto, a C não. Essa daqui tá falsa. E anterozoide e osfera são formados por meiose. Errado. Lembra o ciclo genérico que eu falei para vocês? O ciclo genérico que eu falei para vocês, a gente deu o nome de meiose espórica. Resultado da meiose é o esporo. Anterozoide e osfera são gametas. Então tá falso por isso também. Tá? Então bate com a alternativa A. 1 e 2. Ok. Boa. Vamos pegar aqui então só um exercíciozinho de Gímeno para a gente fazer aqui então a saideira. Tem um que trata só de... Diminui anjo. Aqui é no geral. Anjo. A4. Opa, 4. Analise a imagem que representa uma espécie típica da flora da região sul do Brasil. Araucária, né? Araucariazinha ou pinheiro do Paraná. O grupo vegetal ao qual pertence essa planta. E aí, vamos lá. Produz a semente nua a partir do óvulo presente no estróbilo. Essa daqui tem potencial. Por que semente nua? Como assim? Por que semente nua? A semente nua, a gente ia fazer uma comparação com anjo. O prefixo gímeno quer dizer nu. Por quê? É só a semente. Essa semente não vai estar protegida por nada. Então a semente já vai sair na natureza. Nas angiospermas, elas foram lá, fizeram a semente e envolveram essa semente por um fruto. Tá? Então, semente nua é o fato dela estar desprotegida. Então, ó, tá correto até aqui por enquanto. Vamos para B. Foi o primeiro grupo na escala evolutiva a formar vasos condutores? Não. Pteridófita formou antes. Tem como principais agentes polinizadores aves e insetos? A gente nem falou de polinização. Tá? Mas se fosse falar sobre um agente polinizador, seria o vento. Forma grãos de pólen que geram gametas flagelados. Não. Gameta flagelado é anterozoide. Aqui não tem mais. E produz no outono frutos. A gente já pode parar aqui, não tem fruto nenhum. Então a gente casa com a letra A. Beleza? Aham. Ade até amanhã. A gente se vê Beleza, então galera. amanhã. Beijão pra vocês. Beijo. Tamo junto. É nóis, gente. Até amanhã. Valeu, valeu, valeu. Até. Obrigada, Falou, até. Deixa eu parar aqui de gravar.